Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E hoje a gente está aqui para compartilhar uma experiência muito interessante de adoção do agilismo num ambiente bastante tradicional, bastante crítico. E aí nós vamos explorar de uma forma muito prática, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes nos bastidores, né? A gente acredita que uma das coisas mais ricas que a gente pode trazer aqui nos agilistas é justamente compartilhar experiências reais, né? Os desafios reais aí que acontecem na adoção. A gente sabe que a prática é muito diferente da teoria e o próprio agilismo já houve até eu acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás, sei lá, num congresso que teve aí de agilismo, os agilistas raiz, né, estavam inclusive reclamando muito de que o pessoal estava partindo muito para prescrição, né, para métodos prescritivos, e não para entender os princípios e aplicando os princípios e entendendo o que acontece, né? Então, vou apresentar o convidado daqui a pouco. A gente vai falar hoje sobre um caso muito interessante na Vale, sobre uma solução de geotecnia que é super complexa. E da parte da DTI, nós estamos aqui com o Hammer. Tudo bom, Boa Hammer? noite, bom dia, boa tarde, né? Inverti a ordem. Prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Mas. Ô, Hammer, se apresenta aí rapidamente para quem está ouvindo te Bom, meu conhecer. nome é Hammer, longo background na tecnologia aí, vindo background técnico de desenvolvimento e durante uma boa jornada. Atualmente eu estou na parte mais de liderança e tomando conta dos nossos times aqui da DTI. Bacana. Estamos aqui também com a Luciana. Tudo bem, Luciana? E aí, Schuster, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Se apresente aí, por favor, Luciana. Meu nome é Luciana, hoje eu atuo como PO na DTI, né? Então faço parte dessa nossa rede aí de produteiros. E estamos aí, bora lá. E aí vamos agora direto ao assunto, né? Como eu falei anteriormente, nós vamos falar aqui sobre um desafio muito interessante na Vale. Nós estamos falando da solução de geotecnia. A Vale é um negócio extremamente complexo, nós vamos poder explorar muito bem isso. Estamos aqui com o Leonardo Rodrigues. Tudo bem, Léo? Oi, Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, compartilhar um pouco do nosso aprendizado ao longo desse período, né? Eu hoje atuo como gerente de tecnologia para as áreas de geotecnia e energia, né? Eu tenho um histórico aí de mais de 20 anos na mineração, já atuei em sistemas de várias áreas, já atuei em outras áreas da empresa também, como pesquisa, exploração, e hoje coordeno um dos programas, né, um programa de geotecnia que é bastante crítico, que a gente chama de geotecnia digital, né, e que é a junção, né, vamos dizer assim, das áreas de geotecnia e tecnologia para poder entregar soluções que agreguem valor e que principalmente tragam soluções mais seguras, né, que ajudem a segurança das nossas estruturas, dos barragens, como você disse, é um tema bastante crítico, né, para a Vale e para o setor como um todo. E desde o evento de Brumadinho, né, que é uma coisa que a gente jamais vai esquecer, e a gente cria um propósito muito grande, né, de trabalhar para uma coisa tão importante que vai trazer a segurança das estruturas e, consequentemente, a segurança das pessoas, né, da comunidade. E um assunto bem delicado também, né, que às vezes é difícil de tratar, mas, ao mesmo tempo, que a gente fala que dentro da Vale a gente tem uma força mobilizadora muito grande e, aliado a um propósito, a gente consegue um engajamento muito forte para o tema, né, tanto da equipe Vale quanto dos nossos parceiros, né. Não, sem dúvida. Então, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando uma pessoa tem tanta experiência como você, né? Eu acho interessante quando a pessoa conta a história o seguinte: como é que foi essa movimentação para vocês decidirem adotar o ágil num programa dessa complexidade, né? Como é que foi essa história? Eu acho que essa história sempre é muito rica, sabe? Da gente lembrando. É legal você começar por essa pergunta, porque você já falou algumas vezes aqui no podcast que eu também acompanho, que você é do grupo dos céticos, né? Eu também já estive, aliás, que eu sou desse grupo também, né? E continuamos sendo, né? Continuamos sendo, né? Mas eu falo assim, o cético não é necessariamente o chato que não aceita, mas o que quer ver na prática, né? Quer experimentar. E só quando eu tive a oportunidade de fato experimentar agilidade que a coisa realmente pegou, né? Então, a gente vem de uma estrutura mais tradicional, de tocar projetos tradicionais. Desde que a gente começou um movimento de transformação digital, a gente tem feito alguns experimentos disso, né? Isso 2017, 2018, que a gente atuou mais fortemente, né? Eu estava no grupo de transformação digital.
mas logo depois de Brumadinho, a gente teve que fazer entregas muito rápidas, mas muito rápidas mesmo, né? E o primeiro exemplo que, vamos dizer assim, me deu principalmente um tique, né, uma virada para o assunto, foi quando a gente teve que montar um centro de monitoramento geotécnico, né, que é o CMG, que a gente chama, e a gente tinha 2 semanas, né? Então, nos termos do Scrum, a gente tinha uma sprint para poder fazer, né? E a gente conseguiu fazer, a empresa estava toda mobilizada para o tema, né? Então a gente basicamente pegou uma sala de reunião e transformou num centro de monitoramento, uma sala de controle, né? Colocamos televisões, colocamos postos de trabalho e os sistemas que a gente já estava construindo, a gente projetou. Então, de fato, em 2 semanas a gente transformou, né, que era uma sala de reunião dentro do prédio normal nosso de operação, ele virou um centro de monitoramento na prática 1 semana e meia. A gente viu que dava para poder fazer, né? Então, assim, dá para você entregar valor num prazo realmente curto, né? Acho que o conceito de time box aí finalmente pegou, né? Assim, você tem uma pressão, você tem um prazo, você precisa fazer alguma coisa rápido, você faz o que cabe dentro daquele tempo, né? E a partir daí a gente viu que não dava para entregar ou para fazer as soluções de tecnologia no mesmo ritmo, na mesma pegada que a gente tinha no passado, né? De fazer um projeto, de planejar, de especificar, de detalhar para depois construir. Internamente eu até brincava, né? O conceito de mundo VUCA, né? VUCA lá para a gente se chama geotecnia, né? Então, assim, extremamente incerto, né? Legislação modificando, as demandas modificando o tempo todo, muita tecnologia nova, né? Que a gente não sabia como utilizar, como operar. Então, exigiu uma necessidade de adaptação, de experimentação muito grande, de entregas muito rápidas, né? Então, esse foi o sentido e o senso de urgência, né? Tinha uma urgência muito grande. Então, a gente vê que no mercado outras empresas fazem isso por outros motivos, né? Você precisa de velocidade para competir, né? Ou para continuar vivo dentro do setor, né? Que é extremamente competitivo com outras empresas. Então, se você demorar a lançar um produto, demorar a lançar uma solução, pode ser que você já perca o time dela né, quando você finalmente sair com a sua solução, já não tem mais valor, já era, né? Você já perdeu o mercado ali. Então, você vai ter que buscar recuperação, né? Que às vezes é mais difícil. Mas, no nosso caso, era um senso de urgência muito grande, né? Então, a gente fez um misto, tá? Não foi os nossos projetos não são todos 100% usando metodologia ágil, métodos ágeis. A gente tem um mix, né? A gente tem projetos tradicionais também, que a gente também entende que entrega valor, né? Tem coisas que a gente tem que planejar muito bem, né, antes de executar. E tem projetos híbridos, né, que às vezes usa algumas ferramentas, né, usa alguns modelos, mas a gente adotou como a gestão desse programa uma gestão ágil, né? Esse foi o principal ponto, que a gente trata as rotinas, né, como uma espécie de um ágil escalado, né? Então, toda a gestão desse portfólio de programas, né, à medida que ele foi crescendo, ele foi escalando, e a gente adotou isso principalmente pelo senso de urgência, pela necessidade de colaboração, né, pela necessidade de entregas frequentes e rápidas, né, e que um modelo tradicional não traria. É interessante no seu depoimento, porque todo mundo acho que já sentiu na pele um pouquinho essa questão de quando a mobilização é de fato necessária, as pessoas se juntam e fazem coisas incríveis, né? Assim, a gente às vezes brincou aqui no podcast, né? Tem as salas de guerra, né? Você vai, junta, todo mundo sabe, né? Tem um problema sério, você junta todo mundo ali. E aí é uma abordagem bem lean, sabe? Porque tá todo mundo trabalhando por fluxo, né? Em vez de estar cada um otimizando o seu próprio tempo, né? Ou dentro do seu próprio departamento, né? Eu acho que você sentiu foi isso, né? Aquela necessidade de mobilização ali mostrou como que todo mundo mobilizado em torno do mesmo ideal, junto ali, colaborando, avança muito rápido e aprende muito rápido, né? Falo que em poucos dias todos os silos, as barreiras de repente caíram, né? Então, assim, esse é o poder de um propósito, né? Então, assim, você tem um propósito único, de repente a empresa inteira se virou a isso, né? E ali a gente fazia coisas extremamente rápidas, processos inclusive de contratação que demorariam meses, né? Numa empresa desse porte,
a gente fez ali em algumas horas, né? Acertamos porque estava todo mundo mobilizado e ajustado aí. Isso não quer dizer que vai se repetir sempre, né? E ali a gente estava num momento de crise, né? Numa sala de crise. Mas você vê que é possível fazer em menos tempo, é possível fazer de uma forma diferente, né? Então isso foi a comprovação, né, de que realmente é possível. E como você falou, né, acaba sendo uma estrutura mais lean mesmo, porque você constrói, você se estrutura com o que você precisa. Geralmente, quando você faz um programa desse porte e mobiliza uma equipe, né, geralmente vai criar uma estrutura, você vai criar uma estrutura mais vertical, né, hierarquizada, e definir papéis claros, responsabilidades muito claras, você faz isso, essa área faz isso, outra área faz aquilo. Isso demora, só o setup disso demora muito, né? Já tem uma etapa muito grande para essa mobilização. E o que a gente aprendeu, né, com agilidade é você começar de forma ágil, né? Então, assim, como é que a gente começa um programa desse porte? Começa rodando a primeira sprint, né? Começa e acho que a grande diferença para a gente, pelo menos para mim, né, na minha experiência, foi não cair na armadilha de adotar uma abordagem tradicional ou cascata para iniciar o movimento, né? Geralmente fala assim, então vamos fazer um diagnóstico, vamos levantar todos os requisitos, vamos estruturar, né? E vai fazendo vamos aqueles planejar processos. Como é que nós vamos ser ágil aqui, né? Planejar como é que vão ser ágeis, exatamente. Então, ele já começou rodando. Então, como é que começa? Começa no planejamento da sprint. Então, vamos pensar aqui o que nós vamos fazer nos primeiros dias. Até para colocar daqui a pouco o Rami e o Luciano na conversa, mas eu queria... Como é que foi? Porque assim, você teve... A gente brinca aqui, tem até um episódio que chama The Fucking First Step, né? Que tem que dar o primeiro passo. Teve um primeiro passo, digamos assim, que foi mobilizado pela necessidade, mas depois você sentiu que aquilo ali é positivo e teve um primeiro passo planejado. Não, nós vamos fazer isso. Como é que você começou? Como é que você partiu isso de forma ágil e começou talvez a convencer a organização, que também é um tema sempre delicado, né? Acho que o ponto é o segundo passo, né? Então, assim, o primeiro passo é difícil, mas o segundo também é difícil, né? Então, assim, você ter a continuidade do processo. Porque, muitas vezes eu vejo pessoas, a gente tentou, fiz um Kanban, fiz alguma coisa assim, mas logo na sequência já desistiu, né? Então, o primeiro passo nosso, né, por felicidade, foi teve muito sucesso, teve muito impacto. Então, o segundo passo foi justamente, isso não pode morrer, né? A gente não pode perder essa capacidade que, né, numa emergência aqui, numa urgência, a gente criou. Como é que a gente perpetua isso dentro da organização? Então, foi nesse espírito de demonstrar que a gente poderia fazer isso mesmo sem estar numa sala de crise, mesmo sem estar numa situação de emergência. E a gente começou montando um primeiro squad, que a gente chamou de squad setup, que seria esse setup do programa, né? Depois, ao longo da jornada, a gente descobriu que isso muda o tempo todo, então esse setup foi permanente, né? A gente tem esse squad até hoje, talvez o squad mais antigo, provavelmente o mais antigo do programa, que ele está desde o início, e o tempo todo a gente vai se reinventando. Então, usar esse primeiro exemplo, que foi a construção do Centro de Monitoramento Geotécnico, e depois fazer o segundo passo, que foi a construção desse setup, que ele seguia, né? A gente adotou o Scrum, foi o mais simples de adotar ali no momento. Então, a gente mostrou também que o Scrum não serviria só para construir software, né? A gente estaria fazendo a gestão de um programa. Então, a gente entregava governança, entregava métodos de trabalho, né? E entregava apoio para os projetos para desenvolver agilidade, gestão de mudança, etc. Então, esse squad, vamos dizer assim, foi o segundo passo, e a gente foi, ao longo do tempo, mostrando que aquilo ali agregava valor, né? Que tinha uma gestão diferente, que ela trazia resultado. Bacana, cara. Sabe que você me deu um insight bom para enzimas aqui, viu? Esse negócio do segundo passo, que o pessoal às vezes concentra muito no primeiro e fica com uma expectativa muito alta, né? E o segundo passo. E eu queria perguntar para o Hammer, como é que a gente entrou nesse contexto, Hammer? Agora a perspectiva, né, a partir da sua perspectiva, desde que entrou nesse contexto, como é que foi esse caminho, essa jornada? Bom, eu acho que o primeiro foi entender além de tecnologia, né? Buscar além do produto de tecnologia e do software que a gente estava desenvolvendo, mas também desenvolver um conhecimento do que seria esse negócio que a gente está mexendo, assim.
Meu background, apesar de ter outros relacionamentos com a Vale em algum momento assim, na área de geotecnia mesmo, acho que foi a primeira vez. E acho que foi ideal um trabalho de assessment que a gente fez também para tentar entender o que o negócio queria, sabe? Quais que eram as ambições do negócio. E isso até me dá uma pergunta aqui que eu tenho para o Leonardo também, relacionada a isso, e que ele falou muito bem que no primeiro momento, pela situação, pela crise, as pessoas se uniram muito rápido para resolver o problema. E hoje eu ainda vejo o business e tecnologia, esse eterno, né, parece que são dois times, mas hoje o business quer construir a tecnologia. E eu já me deparei com algumas reuniões onde as pessoas falam assim, mas a geotecnia que deveria falar qual software a gente precisa. E aí eu queria perguntar para o Léo, assim, como que isso se perpetua até hoje e eles estão interessados em construir juntos, sabe? Eu acho que é uma continuidade desse engajamento e propósito, né? Então, ao longo desse período, a gente também investiu em rediscutir esse propósito, né? E formalizar, né? Tem um trabalho muito grande de gestão de mudança, né? De fazer isso, de manter esse engajamento vivo, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que as próprias pessoas da geotecnia começaram a entender que eles estavam passando por um processo de transformação digital também. Então, num momento, num cenário que a gente tinha no passado, sem automatização, por exemplo, de instrumentos, né, que faz o monitoramento da estrutura, você coleta dados do instrumento, vai fazer uma leitura em campo, faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, né, essa é a frequência normal. Tem estrutura hoje que a gente coleta dados de hora em hora, né? Então, assim, o volume de dados também para se trabalhar é muito maior, muito mais técnico, muito mais tipos de equipamento para poder monitorar. Então, esse engajamento deles também entendo que vem muito por parte disso, né, de entender que precisam de soluções mais modernas, precisam de fazer análises cada vez mais aprofundadas, né, para manter a segurança das estruturas, entender o que está acontecendo. E eu acho que a forma de trabalho, né, também colabora muito nisso, né, que é uma forma muito mais interativa e muito mais integrada, né, tecnologia e negócio. Assim, me parece, né, cara, que uma coisa fundamental, até outro dia a gente fez um episódio com o vice-presidente de marketing e comercial do Pardini, sabe? E ele comentou uma coisa que eu achei super interessante, que ele falou assim, cara, o pessoal da tecnologia começou a vir falar de negócio comigo. E ao falar de negócio, eu finalmente senti até uma necessidade de uma reciprocidade, né? Eu senti até aquela necessidade de ser recíproco, né? Então eu diria que tem isso somado a entregas contínuas, né, que diminuem a ansiedade do negócio e mostram que está todo mundo no jogo, né? Eu sempre comento isso muito com quem está nesse caminho, que, poxa, é óbvio, é de se entender, né, a ansiedade do negócio, sabe? Ele tem muitas vezes uma experiência passada ruim, né, de ficar esperando, de não ter a expectativa atendida, etc. E quem acredita no agilismo, muitas vezes porque estava no método errado, tentando detalhar uma coisa que era impossível ser detalhada. Mas o fato é, pro cara não interessa o que é, né, cara? Ele tem um histórico de gato escaldado, né? E aí ele fica naquela, né? E aí, de repente, você começa a ter entregas contínuas, né? Começa a mostrar para ele, olha, eu sempre gosto muito de falar em cadência, né, cara? Você começa com cadência a dar resultado, aquilo vai aproximando e vai gerando confiança e o cara vai diminuindo a ansiedade, entendendo que é possível trabalhar assim, concorda? Com certeza. Sai de um modelo, que é um pouco do que a gente está discutindo também em conjunto, né, de um modelo de projeto para um modelo de produto, mas no sentido de que produto você tem uma continuidade, né, isso talvez não tenha fim, vai ter fim quando tiver fim do negócio, fim dessa necessidade, mas o que pega muito no modelo tradicional é você está muito preso a um escopo, né? Porque você tem uma pressão com custo, uma pressão com prazo, e você tem que delimitar aquele escopo. Então, cria uma ansiedade que se não colocar tudo dentro do escopo daquele projeto, né, ele não vai ser atendido, e aí não sabe se você consegue priorizar um novo projeto, e quando que vai ter uma outra oportunidade. É meio que, para assim, olha, saiu para a festa, mas tem só aquela festa, né, não vai ter uma outra, né, não vai ter uma outra oportunidade de sair. Então, quer aproveitar o máximo dali. Quando vê que aquilo ali é uma coisa frequente, né? Então, assim, sempre vai ter, né? Com essa cadência que você está falando,
a ansiedade realmente diminui e é possível você começar a planejar mais com um horizonte mais longo, né? Construir um roadmap que consiga ver a sequência, né? Dar o encadeamento das coisas, que não precisa tocar todas essas demandas, todas as necessidades ao mesmo tempo, e que algumas delas, por si só, vão morrer. Né? Tem um grande volume aí do que você imaginava que ia construir, que não vai ser necessário. Então, gerenciar essa ansiedade, né? Baixar um pouco essa ansiedade, às vezes, que o negócio tem, como você falou, gato escaldado, né? Já está acostumou, né, a trabalhar nesse modelo. Quando ele vê um novo modelo, ele entende que, assim, beleza, eu vou ter essa entrega aqui, mas daqui para frente eu posso ter uma outra, eu posso ter uma segunda release, uma outra release e por aí vai. Então, eu queria botar a Luciana aí no jogo também. Falou em produto, lembrei da produteira, né? Ela se apresentou como produteira, né? Mas em relação a esse ponto que o Léo está trazendo, né, talvez um dos principais desafios seja controlar essa ansiedade e comunicar a nossa priorização, o que a gente está vendo ali para frente, através de um roadmap, né? Porque nesse sentido, a área de geotecnia digital não é pequena, a gente tem várias áreas de negócio ali que estão envolvidas, vários usuários, né, várias localidades. Então, a gente controlar essa ansiedade talvez seja o principal ponto. E aí a gente sempre tem que constantemente, né, como o roadmap não é algo escrito na pedra, a gente, inclusive, tem que passar essa expectativa para os usuários, que está mudando o tempo todo, o pessoal tem que estar ciente, né, dessas mudanças. E quando a gente fala assim, olha, o que você está pedindo não está previsto para esse mês, mas para daqui 3 meses, a gente vai controlando isso. Então, esse alinhamento com várias áreas é um ponto-chave, né, para a gente conseguir seguir mais confortável atendendo os usuários ali. Interessante esse ponto que você colocou. Se você puder contar, Léo, como é que vocês têm feito? Eu acho que todo mundo que quer fazer mudança, ele gostaria de entender o seguinte: como é que você tem achado esse balanço entre ter um roadmap para poder, até usando um termo que o Breno usou no episódio aqui, que é alimentar os tigres, né? Ou seja, existe uma estrutura tradicional que precisa de uma visão, mas ao mesmo tempo compatibilizar isso com o ágil no sentido de você poder fazer mudanças, ou seja, sabe, que tipo de promessa que você faz e é fixo e como é que você faz para conseguir ter uma maleabilidade nisso? O que você pode nos contar? Realmente não é fácil, isso é um desafio porque está tentando colocar um modelo de agilidade em que a organização inteira ainda não é ágil, né? Então, alimentar esses tigres aí é super necessário. Então, tem que ter um balanço entre coisas que a empresa exige ou pede, né? Bom, tem que ter um planejamento anual, né? O que vai acontecer nesse ano? Ciclo orçamentário, são exemplos, né? Metas anuais. Então, tem que definir essas metas, né? Então, assim, isso não tem jeito, você tem que alimentar esses tigres, porque senão você não consegue os recursos, você não consegue o orçamento, você não consegue avançar. Mas a gente vai descobrindo formas de trabalhar nisso, né? Então, não necessariamente eu preciso dizer exatamente que funcionalidades vão ser entregues no roadmap, mas que a gente pode entregar 4 releases ao longo do ano. Que releases são esses? São releases que vão entregar valor, que vão ser repriorizados para o negócio a cada 3 meses, né? Porque depois da experimentação da primeira entrega, ele pode chegar à conclusão de que ele precisa evoluir aquilo ou que aquilo ali já é suficiente. Ou pode ter tido, inclusive, uma nova necessidade de negócio que não estava prevista quando você fez o planejamento orçamentário e trocar isso, né? Então, o que a gente tem tentado balancear é ter metas anuais que ainda é um modelo organizacional, né? O ciclo orçamentário é um modelo organizacional, a gente tem que respeitar isso. Colocar essas entregas da forma como a organização precisa, né? Para ter uma visibilidade, mas ao mesmo tempo criar flexibilidade de reprogramação, né? Então, essa reprogramação sendo feita pelo cliente é uma coisa que a gente conseguiu encontrar esse balanço, né? de rever. Então, a gente pode rever esse roadmap a cada 3 meses. Né? Se a gente vai fazer a funcionalidade A ou B, se nós vamos investir nisso ou naquilo, a gente pode ir revisando ao longo do ano. Ou seja, as metas não são funcionais. Não, elas são geralmente por entrega, né? E a gente tenta buscar, o que a gente está experimentando também, começar a buscar indicadores de negócio, né? Indicadores de satisfação do usuário, né? E aí medir a satisfação em cima disso. Bom, o que a gente quer é elevar
o número de promotores da aplicação, né? Nós vamos ter que fazer funcionalidades que vão trazer mais esses promotores. Então, independente, não necessariamente a gente precisa olhar o que a gente está entregando, mas olhar o resultado que a gente está entregando, né? Então, você tem que fazer 4 releases ao longo do ano para poder melhorar esse engajamento, essa satisfação do usuário. Então, a gente tem que escolher muito bem o que vai fazer, e a gente pode modificar. Depois do primeiro experimento, a gente pode ver se aquilo ali mesmo é o que vai trazer essa melhoria, esse valor ou não. Sim. Eu acho super bacana, né, cara? Porque é o que a gente falou no começo, você tendo esse propósito, todo mundo tem, né? Que já é bastante forte. E você fazendo essas métricas que as pessoas têm que procurar o resultado, sabe? Você cria um time, na verdade, muito mais comprometido, ao contrário do que muitas vezes a gestão imagina, sabe? É curiosamente mais simples até você se comprometer a entregar alguma funcionalidade, sabe? Meio que lavar as mãos, né? Mas quando você fala, não, nós temos que correr atrás disso, estamos juntos no barco, né? Você ia falar alguma coisa, Rana? Eu vi que você... Sim, eu ia perguntar justamente assim de engajamento e negócio, né, junto à tecnologia, assim, de novo, né? O que é muito comum se ver nas empresas atribuírem papéis, né, do Scrum, do Squad ali que está para resolver aquele problema, que está engajado com aquele produto, papéis de PO e Scrum Master naquele Squad. Só que ele continua com todas as responsabilidades do setor e do silo dele, né? Ele continua sendo um funcionário lá do silo dele, com as obrigações, com a gerência dele, e atribui-se também o papel de algum papel do Scrum para ele participar dentro de um squad de tecnologia, não dando para ele esse tempo para dedicar-se a isso, sabe? Como que foi isso, esse acordo assim com as áreas, né, e de dar essa importância que eles precisavam ter disponibilidade para atuar, sabe? Ô, Rami, só pegando o gancho, que eu acho a pergunta ótima, uma coisa que os ouvintes também certamente estarão curiosos, né? É porque, assim, tradicionalmente as empresas pensam em mudança pensando primeiro na estrutura, né? Sabe? Vamos pensar na estrutura X e vamos implementar a estrutura X. E eu queria entender também como é que foi isso, tanto os papéis que o Rami colocou, como a estrutura, como é que vocês foram caminhando num negócio tão complexo, né, igual vocês comentaram, como é que você foi caminhando? Porque a gente costuma falar muito na DTI que tentar pensar na estrutura toda a priori causa uma imobilização, não é difícil. Então, que a própria mudança tem que ser ágil. Como é que é essa? Se você puder contar até um pouquinho sobre o cenário, né, a complexidade, como é que vocês estão mais ou menos organizados e essa questão dos papéis que o Hammer colocou? Os papéis continuam sendo um desafio, que é muito difícil a gente conseguir ainda é muito difícil a gente conseguir uma dedicação 100%, né? Então, assim, que ele integralmente esteja dedicado àquele papel. Mas o que a gente viu é que se a gente conseguir mesclar bem o papel que essa pessoa tem na área de negócio com o papel de PO, né, ele vai fazer o papel também ali de empatizar com os demais usuários, com as demais áreas, né? Então, assim, ele não vai estar desconectado do negócio, né? Então, a gente viu que é importante ter esse mix, né? Mas que precisa de uma dedicação, né? Então, e que se ele não se dedicar, também não vai acontecer, né? Então, acho que eles foram vendo isso na prática, né? Nem sempre a gente conseguiu um PO da área de negócio, então teve momentos que a gente colocou um PO de tecnologia para fazer esse papel. A gente tentou treinar um PO, né? Começou, depois não conseguiu evoluir, a gente voltou para o PO de tecnologia. A gente adota, às vezes, um PO Shadow, né? Para fazer esse papel e ajudar na inspiração. Mas um ponto que a gente quis fazendo essa transformação é transformar pelo exemplo, né? Ser bem walk the talk. Então, esse squad que eu mencionei anteriormente, né, do setup, que é o squad, vamos dizer, de governança, de organização, a gente quis fazer ele ser o exemplo como inspiração para os demais. Então, teve uma época que eu fazia o papel de PO desse squad, né, e a gente buscava o desenvolvimento do PO. Então, assim, o que a gente está fazendo bem e o que a gente está fazendo mal, né? Vamos melhorar isso e mostrar para os demais como fazer, né? Então, a gente criou uma chapter de POs, né? Então, onde os POs se reuniam e a gente trocava experiência, né? O que é fácil, o que é difícil, o que é a função do PO, o que não é a função do PO, né? E essa, já entrando na segunda pergunta, né, como é que é essa organização, a gente viu que ela precisava ser realmente bem fluida, bem orgânica, porque a gente não tinha tempo para parar
A urgência não nos permitia fazer isso, teria essa capacidade, essa mobilização que você mencionou, né? E a gente não tinha tempo para poder fazer isso. Então, as coisas já estavam rodando, né? Os projetos já estavam acontecendo e a gente precisava organizar isso. Então, ele começou com 5, passou rapidamente para 10 projetos esse programa. Depois ele foi tomando uma proporção que a gente viu assim, olha, não dá para a gente acompanhar mais isso tudo, né? Então, assim, eu, na época, exercendo o papel de PO do programa, eu não conseguia acompanhar todas as iniciativas. E a gente sentiu já a necessidade de escalar. Então, como é que a gente escala, né? Então, vamos pegar os modelos tradicionais, os modelos já conhecidos aí, né, como de tribos, mas como é que é? O que significa uma tribo para a gente? Assim, não tem muito tempo para pensar, não. Nós já estava em torno de, chegando a 40 projetos, né? Vamos dividir aqui pela quantidade de projetos, a gente divide mais ou menos 4 tribos e vamos começar assim. Então, tem alguns temas de afinidade, né? Então, a gente tinha temas mais relacionados com automação, com instrumentação das estruturas, tinha a parte de redes, então a gente montou uma tribo de redes, outra tribo de aplicação, enfim, fomos estruturando isso, e isso modificou várias vezes ao longo do tempo, né? Então, assim, essas tribos, elas nasceram com um propósito, a gente viu que depois aquilo não estava funcionando, né? Mas ela nasceu pela necessidade de a gente conseguir acompanhar e ter interação entre vários projetos que, às vezes, tinha mais relacionamento, às vezes tinha menos relacionamento ou interdependência entre eles, e eles precisavam colaborar mais, né? Precisavam de um espaço, uma dedicação para eles, né? Como squads de squads, né? E a gente foi experimentando isso ao longo do tempo. Então, isso já modificou umas 3 ou 4 vezes desde que a gente criou. E provavelmente vai modificar mais ainda, né? Mas a gente entendeu que essa organização ela precisava ser muito fluida, né? Então, assim, para onde você tem um ambiente de incerteza e que você tem mudanças na estratégia, mudanças externas, fatores externos que não estão no seu controle, a gente precisa dessa estrutura muito mais orgânica que vai se adaptar exatamente para o que a gente precisa, né? Para que a gente tenha realmente uma gestão enxuta. Senão, você começa a criar áreas que daqui a pouco elas existem simplesmente por existir, né? E foi uma experimentação interessante, porque a gente não colocou estrutura organizacional formal, né? Então, a gente formou as tribos, a gente nomeou um líder de tribo, mas não necessariamente uma pessoa com cargo formal de liderança dentro da empresa, né? Ele tinha um papel de liderança informal e ele pôde exercitar isso, né? A pessoa foi exercitando esse trabalho, foi aprendendo com isso, né? Enfim, a gente tem evoluído dessa forma. Então, a gente entende que, por ter um cenário muito incerto, de grandes transformações internas e externas, a gente precisa de um modelo que se adapte o tempo todo. E ao tempo todo nós estamos revendo esse modelo para ver como melhorar e como ser mais eficiente, né, e mais enxuto. Léo, nesse ponto aí que você comentou, eu tenho uma curiosidade, porque aí você mencionou, né, de como que as tribos e as iniciativas foram crescendo dentro da Vale, a motivação, mas eu queria entender, talvez assim, mais no sentido do mercado de mineração, porque a gente tem algumas dores, né, eu acredito que a Vale tenha algumas dores compartilhadas aí com outras empresas do setor. Nesse sentido, assim, tem uma conversa, vocês compartilham, as empresas são abertas nesse ponto de tentar chegar em algo em comum. A gente sabe o que outras empresas estão fazendo em relação às dificuldades que a geotecnia enfrenta? Ótima pergunta, que ela existe, né, e existe além também da geotecnia, né? O setor se organizou, né, tem um hub, né, que chama Mining Hub, né, que as empresas de mineração, né, se reúnem ali para trocar experiência, até desenvolver soluções em conjuntas em determinados temas, né? E são temas que são críticos para o setor, né, que são importantes para o setor e que a gente entende que não tem uma necessidade de você competir pela inovação ali, né? É uma coisa que vai evoluir para o setor. Então, especificamente no tema de geotecnia, de barragens, né? Um problema, independente de qual minerador acontece, isso afeta o setor inteiro, né? Então,
E, às vezes, a gente encontra também coisas similares, né? Então, por exemplo, a gente tem discutido aplicativos para relacionamento com a comunidade junto com CEMIG, né? Que tem barragens para hidrelétrica, né? Mas o ponto é o mesmo, né? Quem está jusante, né? Ou seja, depois da estrutura, está preocupado com o que tem ali em cima, né? Que tem naquela barragem, qual que é o nível de segurança que está ali. Então, são pontos que a gente tem oportunidade, sim, de discutir e até de ir evoluindo a tecnologia para o setor, porque tem muita coisa nova, né? Então, tecnologias como de acionamento de sirenes, né? Que é automatizado agora. Isso é uma tecnologia nova, né? Todo mundo teve que correr atrás e descobrir como fazer isso num espaço bem curto de tempo. E é uma questão bem crítica para o setor como um todo. Então, quando uma sirene toca de forma equivocada, né, você tira a credibilidade do setor, né? Então, tudo isso são oportunidades das mineradoras se reunirem, né, e trabalharem no desenvolvimento disso e na maturidade dessa tecnologia, né? Mas são áreas também que a gente tem trabalhado, né, tem dedicado um pouco de tempo a isso, né, não muito, a gente tem uma demanda muito grande de execução de demandas internas, mas a gente tem feito algumas apostas com esses hubs, né, de colaboração com startups, como Mine Hub, Feng Labs, enfim, a gente trabalha com vários setores ou até leva problemas para fora, né, com outras iniciativas que a gente fomenta esse investimento de pesquisa. É bem interessante isso, né? Porque isso é igual você pegar a aviação, né? Como é que a aviação fica mais segura, né? É um compartilhamento, né? Ou seja, isso beneficia o sistema como um todo, né? Como você me colocou, né? Não existe uma competição nisso, né? É um aprendizado colaborativo, né? Um aprendizado do setor, em conjunto, né? Então, o que um aprendeu ali por uma falha, por um erro, por uma experiência, né, bem sucedida ou mal sucedida, né, ela é importante valer para o setor. Exatamente, é útil para a sociedade, para tudo, né? Cara, estou voltando só para a gente já estar, infelizmente, chegando perto do final, o episódio sempre passa muito rápido. Eu acho interessante como é que a impressão que me dá é que você já está tão imerso no mundo do ágil que você fala com uma naturalidade que não é comum, né? Imagina assim, você olha, assim, você acabou de falar assim, né, que você fez experimentações para poder chegar na estrutura certa, né? A estrutura organizacional certa. Inclusive fez isso informalmente, né? Ou seja, você conseguiu até para acelerar o processo, né? Conseguiu colocar lideranças, né? Informalmente. Eu falo isso por quê? Porque isso é incomum, né? Porque, na verdade, as empresas muitas vezes se pegam estagnadas pensando na estrutura certa e achando que seria um fracasso pensar na estrutura errada, sabe? É como se fosse uma vergonha, né? Puxa, eu pensei nas 4 tribos tal, depois não era isso, né? E você fala com uma naturalidade muito grande. Poxa, a gente tinha que ter feito 4, fizemos as tribos, porque a gente viu que precisava fazer as tribos, depois vimos que não era bem essa divisão e, né? e assim foi, né? Como é que foi esse processo, assim? E quais lições você foi aprendendo? Porque eu acho interessante, né? A gente já fez episódios aqui do podcast, nós contando isso, sabe? Assim, a gente, por exemplo, tinha uma época que a gente era muito fanático por descentralização. A gente acredita que errou em algumas coisas. Aí depois nós voltamos atrás um pouco. Agora nós já estamos ficando fanáticos de novo, sabe? Por descentralização, entendeu? Então, mostrando que isso é um aprendizado contínuo. Que tipo de aprendizado que você foi tendo sobre essa estrutura que seria legal compartilhar aqui? Eu acho que o principal existe uma cultura de medo ao erro, né? Que você não pode errar e que as decisões que são tomadas, elas são definitivas, né? Isso é um mito. Você começa a fazer isso na prática, né? Assim, tem o termo que muita gente usa, né, que é vamos falhar rápido, né, para aprender com a falha. Eu nem gosto também muito desse termo de falhar rápido, porque falhar nunca é bom, né? Apesar de que tem um aprendizado e tem uma coisa interessante por trás, eu gosto do termo de experimentar, porque experimentação, ela já está implícito o aprendizado, né? E teve uma época na minha carreira também trabalhei muito próximo de geólogos, né? Geólogos que estão buscando novos depósitos, né? Então, pessoas passam às vezes a vida buscando um novo depósito, fazer uma descoberta e às vezes não descobriu nenhum depósito.
Como é que as pessoas mantêm a motivação, né? Então, a resposta que eles me davam foi assim, olha, eu sei exatamente onde não tem. Ali não é para procurar, eu sei o que não dá certo, né? Então, a experimentação, ela tem aprendizado, qualquer que seja o seu resultado, positivo ou negativo, você sai com aprendizado disso, né? Então, o que eu acho que precisa transformar nas organizações é aumentar esse incentivo à experimentação, entender que as decisões elas não são definitivas, né? Ela não é firme, você pode voltar atrás de uma decisão e tudo bem, né? Então, é meio que um espírito de Raulzito, né? Uma metamorfose ambulante, às vezes você muda de opinião o tempo todo, mas você tem que criar aprendizado de cada experimentação, de cada teste, e ter clareza do que aprendeu, né? E de como evoluir em cima disso, né? Porque você não vai acertar todas as vezes, né? E no começo, a gente não tinha a menor ideia de como fazer isso, né? O ponto é assim, às vezes, a agilidade, o conceito é muito fácil de aprender, né? De entender, mas é muito difícil de implementar, principalmente quando você tem uma transformação cultural para ser feita. Então, você se dá a oportunidade de experimentar, né, de aprender. Fala que tem que ser com uma coisa também muito relevante, né, porque se ela for com uma coisa, vamos dizer, talvez menos significativa na organização, pode se dar o descrédito, né? Sim. Mas conseguiu fazer isso porque isso aqui é muito pequeno, é muito simples, para coisas complexas não funcionam, né? Então ela precisa ter uma relevância, né? Precisa ter um engajamento, um propósito, né? Para quebrar esse modelo anterior de trabalho, mas entender que é uma jornada de aprendizado, né? Agilidade é uma jornada de aprendizado, não é uma jornada de velocidade, né? Não é você entregar rápido, entregar um volume muito grande de coisas muito rápido, mas ir aprendendo a cada ciclo, né? Então, se num projeto Cascata você demorava 1 ano para poder ter uma entrega, né? Ter o famoso go live, aquele Big Bang ali, entregamos, saiu, né? E o que a gente aprendeu desse projeto? Você fazia as lições aprendidas no final do projeto. Se você fizer, né, sprints de 2 semanas, né? Você vai ter 24 ciclos de aprendizado ao longo do projeto. Então, você vai ter uma capacidade adaptativa muito maior. Com certeza, você vai estar muito mais maduro no final dessa jornada, né, do que num modelo tradicional. Então, se olhar por essa ótica de que são ciclos de aprendizado, né, na próxima sprint você já pode decidir outra coisa, né, se aquilo não deu certo. Não, você vê que está incorporado. Cara, muito bom. Eu achei acho que esse fechamento é ótimo porque, sabe o que eu acho curioso? Se alguém hoje for visitar vocês e ver a estrutura que você tem, sabe, como são as tribos e os squads, e pedir para você explicar, vai parecer tudo vai parecer tão adequado e alguém vai ficar pedindo para você explicar como é que você chegou lá e você não vai saber contar essa história exatamente porque ela é fruto de 2 anos, 3 anos de aprendizado. Eu falo porque às vezes na DT alguém pergunta para mim e fica pensando que eu estou escondendo, né? Eu falo, cara, a gente foi aprendendo, foi emergindo, né? Mas aí que tá, né, cara? Esse aprendizado contínuo vai levando a estrutura a ser a mais adequada continuamente, de forma que alguém, quando chega, até acha que ela foi totalmente projetada desde o início, né? Alguém sentou ali e pensou nisso, né? Mas quem viu no começo, né? Assim, no começo nós sofremos, né? No começo a gente não conseguia explicar e quem estava de fora também não conseguia entender. Então, demorou algum tempo para a gente conseguir comunicar isso bem também, né? Isso também faz parte do aprendizado. Mas, com certeza, quem está desde o começo dessa jornada consegue contar essa história, ou consegue contar a história como se lembra, né? Isso é a forma do que eu lembrei aqui, né? Mas, com certeza, tem muito aprendizado, tem muita transformação ao longo dessa jornada. Eu acho interessante também como que foi a mudança, né, para passar, que hoje as tribos olham para objetivos de grupos, né? Objetivos pensando no produto, objetivos de um grande grupo de trabalho. E não mais objetivos, metas individuais, assim, como que foi essa articulação, né, e pensar assim, aquela eterna pulga atrás da orelha da observabilidade, né, será que o cara realmente está rendendo e entregando tudo que poderia? Algum momento vocês passaram por isso, Léo, que eu acho que é importantíssimo falar assim. Eu acho que a gente ainda passa, acho que ainda está num estágio de evolução, né? E isso também é parte da transformação. Acho que a gente ainda não está no ponto de ter
indicadores ou resultados de negócio, de fato, que a gente consiga medir. A gente ainda está buscando isso. Tá? Melhor do que como a gente começou, mas ainda, acredito eu, assim, longe do que a gente almeja. Mas esse é um ponto fundamental, quando a gente consegue colocar esses objetivos em comuns, né? E quando a gente tira, às vezes, um vocabulário que a gente usa muito em TI, em tecnologia, né? De métricas ou de resultados, como fazer go live, fazer entrega, fazer deploy, mas de resultados que refletem o negócio, né? Só consegue se enxergar ali, né? E não vai querer ter um outro resultado, né? Então, assim, orientar todo mundo para o mesmo objetivo é crucial. Mas talvez para alguns negócios, para algumas atividades sejam mais simples. Também tem um outro programa que gerencio que é de eficiência energética, né? A gente acabou conseguindo construir indicadores até mais claros e mais óbvios para isso. Da geotecnia tem sido mais difícil, mas sempre que a gente consegue, pelo menos colocar nesse rumo, ela melhora significativamente. Excelente. Assim, como eu disse, infelizmente estamos chegando no final. Acho que foi muito, muito rico. Imagino onde vocês vão chegar. Já tem que marcar um episódio, né, no futuro, porque esse aprendizado contínuo para mim ele é incrível, né? Se hoje você falar, a gente ainda pode melhorar, por exemplo, né, seguir metas de negócio, imagina com esse aprendizado contínuo como vai estar isso daqui a uns tempos, né? Como vai estar isso no futuro, né? Porque eu sempre falo isso, às vezes você chega lá, vê um grande time e quando você vai ver, poxa, não tem mágica. A mágica é que aquele time está aprendendo há muito tempo, né, cara? Está aprendendo de forma real, está enfrentando a realidade, está fazendo análises críticas sinceras, os membros estão se completando e aqueles times todos juntos vão aprendendo continuamente. Então, acho que a gente viu aqui um exemplo e acho super legal porque é uma das empresas, uma empresa gigante, né? Uma operação complexa, um desafio delicado e crítico. E a gente vê que dá para usar o ágil e que o ágil é a melhor aposta justamente porque ele garante esse aprendizado rápido. Então, queria agradecer muito por você compartilhar tudo isso com os ouvintes aqui, Léo, e espero que no futuro a gente possa fazer outro episódio para contar o progresso dessa história toda. Com certeza, vamos sim. Fico muito feliz pelo convite, agradeço aí a todos e vamos marcar o próximo. Isso aí. Rami, Luciana, muito obrigado. Primeira participação de muitas, eu espero. Isso aí, obrigado, Chu. E a gente volta. Obrigado, Léo. Obrigado, Rami. Obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. Obrigado, Chu.